O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Tito. Carta do apóstolo Paulo ao discípulo de Cristo que ele formou, chamado Tito. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Tito, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 15. Amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Que palavra maravilhosa esta que nós estamos e acabamos de ler, a qual nós estamos e vamos meditar. Tito era um representante apostólico. Ele não era somente um pastor ou um missionário, um presbítero, mas ele representava o apóstolo Paulo, e aqui ele está na igreja que fica localizada em Creta. Creta era uma ilha, e nós sabemos, que a igreja nesta época ela não se reunia em templos, não existia os templos como nós temos hoje, mas a igreja se reunia na casa das pessoas, e ali na casa das pessoas a palavra era ensinada. E o tema sobre o qual nós vamos meditar, e qual esse texto está tão claro para nós, é o motivo pelo qual nós devemos amar a nossa igreja. Eu amo a minha igreja porque a igreja que eu estou, a igreja a qual eu pertenço, a igreja a qual eu congrego é uma igreja que ensina. A nossa igreja é um lugar de ensino, e é sobre isso que nós vamos meditar. Então Paulo aqui dá uma série de instruções a Tito. Na verdade não são somente instruções, mas são ordens.
E essas ordens são frisadas no versículo 1 e também no versículo 15. Observe somente na leitura. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que Paulo está fazendo aqui é dando uma ordem a Tito. E olha o versículo 15, ele repete: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. As palavras que Paulo está usando aqui são palavras de ordem ao seu representante apostólico na igreja de Creta. O que então Tito devia fazer? Ensinar a sã doutrina. Igreja é um lugar de ensino. Igreja, irmãos, não é um local onde você vai usufruir de coisas que você quer. Igreja não é um local como se fosse uma espécie de buffet, onde você paga um determinado valor e aí você escolhe o que você vai comer. Igreja não é um local de palestra motivacional. Igreja não é local de teologia da prosperidade. Igreja não é um local onde se prega uma espécie de liberalismo, onde tudo me é lícito e tudo me convém. Igreja é um local onde se ensina a sã doutrina. Igreja é um local onde você vai ser ensinado a respeito deste grande tesouro que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver o primeiro versículo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que Paulo dá essa ordem então a Tito? Qual a importância de se falar somente a respeito da sã doutrina? E aqui há um primeiro ponto muito importante. Porque ensinar a respeito da sã doutrina era uma responsabilidade de Tito. Tito, como líder, como representante apostólico naquela igreja, na igreja que estava em Creta, ele tinha como responsabilidade ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas, instruir aquelas pessoas de acordo com a vontade de Deus, vontade esta que está revelada na palavra. E aqui é um ponto importante, muitas vezes nós ansiamos por saber a vontade de Deus, não é verdade? Nós oramos querendo saber a vontade de Deus. Se há um meio pelo qual Deus já revelou a sua vontade, é a sua palavra. E é isso que Tito devia fazer como líder daquela igreja. Ensinar aquilo que convém à palavra de Deus. E essa é uma grande responsabilidade, porque é a palavra que torna a igreja saudável, é a palavra que faz com que a igreja cresça, é a palavra que gera vida, é a palavra que nos leva à santidade. Tanto que lá na oração de João capítulo 17, Jesus vai dizer assim: santifica-os na verdade, a palavra é a tua verdade. É a palavra que nos conduz a uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que é sobre a palavra que Tito devia ensinar naquela igreja. Essa era a responsabilidade. E essa é a responsabilidade dada a cada um de nós. Não pense você que só porque a carta de Tito é uma carta chamada de pastoral, que a responsabilidade de ensinar a Bíblia é somente do pastor. De forma alguma. A responsabilidade de ensinar a Bíblia é de todos os cristãos. De todos nós. Você, dentro da sua casa, tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia. Você, nas classes de escola dominical, seja para crianças, seja para adultos, seja para mulheres, a sua responsabilidade é de ensinar a Bíblia. Na sua célula, quando você se reúne na casa dos seus irmãos e irmãs, a sua responsabilidade ali é falar sobre a Bíblia, sobre a sã doutrina. E aqui é muito interessante, irmãos, porque no começo do versículo, Paulo diz assim: tu, porém, fala, ou como está ali, fale. E essa palavrinha fale não diz respeito só ao ensino formal, como eu estou fazendo aqui, ao ensino na igreja,
por meio da pregação ou por meio das classes de escola dominical. Essa palavrinha, ela significa que Tito devia ensinar a palavra de Deus em sua vida cotidiana também, nas conversações, nos encontros com os irmãos daquela igreja. Sabe quando você convida um irmão para ir na sua casa, filar uma boia, comer, tomar um café, almoçar? É nesse aspecto que Paulo está instruindo a Tito a falar sobre a palavra. Não é somente no ensino formal, mas é fazer com que a palavra faça parte de toda a nossa vida. Enquanto nós nos reunimos, à medida que nós nos relacionamos, nós precisamos continuar e constantemente falar sobre a palavra, porque é a palavra que gera vida, é a palavra que nos leva à santidade, é a palavra revelada na Sagrada Escritura que nos faz conhecer a real vontade de Deus. Então a instrução de Paulo aqui não é meramente para Tito ensinar a palavra somente no púlpito, mas é para ensinar a palavra durante a vida, através da vida, das relações, do cotidiano. E por isso que essa palavra não é somente direcionada aos pastores ou professores, mas a todos os cristãos. Nós, enquanto cristãos, temos a responsabilidade de ensinar a palavra através da nossa vida. Ensinar a palavra através da vida, nós chamamos do quê? Discipulado. Nós precisamos investir na vida dos nossos irmãos, ensinando a palavra de Deus, vivendo uns com os outros, vida na vida, discipulado. Mas há um outro aspecto também do ensino da palavra de Deus no nosso cotidiano, que está relacionado aos não cristãos. E nós chamamos isso de testemunho. Você percebe, irmãos, que a responsabilidade que nós temos enquanto igreja não é dada somente à nossa liderança, mas a todos os cristãos que conhecem a palavra de Deus? Nós, enquanto cristãos, fomos chamados a discipular e a testemunhar. Mas não testemunhar da nossa própria vida, dos nossos próprios feitos, das nossas grandes obras, mas testemunhar aquilo que convém à sã doutrina. E esse é o primeiro ponto aqui. Mas há um segundo ponto que Paulo exorta a Tito sobre a sua grande responsabilidade de ensinar a sã doutrina. É porque na igreja em Creta estava acontecendo algo que não é tão novo assim. Algo que nós observamos, inclusive, acontecendo hoje em várias igrejas. Olha o que estava acontecendo ali. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Nós vamos observar o que estava acontecendo naquela igreja. Versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha só o que estava acontecendo nessa igreja, meus queridos irmãos. Era uma igreja onde falsos mestres estavam surgindo. E esses falsos mestres, eles estavam surgindo. Eles não estavam vindo de outros lugares. Esses falsos mestres surgiam do meio da igreja. E eles estavam ensinando heresias, fábulas.
Eles estavam enganando as pessoas, eles entravam na casa das pessoas para levar um ensino podre, um ensino sujo, depravado, diabólico. E eles entravam nas casas das pessoas com essa pseudo-autoridade e enganavam igrejas. E faziam isso por ganância. E ganância aqui é dinheiro. Diferente do que acontece hoje. Nada de novo debaixo do sol, já dizia o pregador. Eles enganavam as pessoas, e esse era o contexto em que essa igreja se encontrava, e por isso que a exortação de Paulo é maravilhosa. Ele começa falando assim, tu porém. E quando Paulo fala tu porém, ele está dizendo assim, diferentemente, Tito, desses falsos mestres que estão entrando nas casas das pessoas, que estão se envolvendo com a igreja, enganando, destruindo famílias com uma falsa heresia, você deve ser totalmente diferente. Você deve falar o que convém à sã doutrina, aquilo que vem do próprio Deus. Porque essas pessoas, Tito, estão sendo enganadas. Essas pessoas estão cada vez mais distantes da verdade. E a sua responsabilidade é combater essas heresias com a sã doutrina. E aqui eu vejo nesse versículo algo tremendo. Se eu, enquanto cristão, que amo a palavra de Deus, que entendo a seriedade e a profundidade das verdades da palavra de Deus, e se eu digo que eu amo meus irmãos, eu preciso ensinar a palavra de Deus. Uma das maiores manifestações de amor por seus irmãos é você ensinar a respeito da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando a Tito aqui. Olha o contexto dessa igreja, meus queridos. Pessoas estavam sendo enganadas. Pessoas estavam sendo levadas cada vez mais distantes do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, Jesus adverte os fariseus dizendo assim, vocês ensinam a verdade, mas as suas vidas não estão de acordo com aquilo que vocês ensinam, e vocês estão fechando as portas do céu para as pessoas que vocês estão ensinando. Então, se nós amamos a igreja, se nós de fato amamos os nossos irmãos, a nossa atitude de amor, a manifestação que nós devemos demonstrar aos nossos irmãos, uma das, é ensinar a palavra de Deus, ensinar aquilo que convém à sã doutrina. E eu gosto muito que Paulo usa essa palavra sanidade. Porque o que estava sendo ensinado na igreja era loucura, era doideira, era algo diabólico. E por isso ele chama o ensino a respeito da vontade de Deus de sã doutrina. É algo organizado, é algo sistematizado, é algo que é coerente, é algo que é progressivo, é algo que nos conduz à maturidade. É por isso que ela é chamada de sã doutrina. Terceiro ponto, por que convém a Tito ensinar a sã doutrina? Então nós vimos que é importante ensinar a sã doutrina, porque essa é a responsabilidade de todo e qualquer cristão. Mas é também importante ensinar a sã doutrina, porque nós amamos os nossos irmãos. E é importante ensinar a sã doutrina para combater as heresias. Paulo usa palavras muito fortes aqui nesse texto. Olha o versículo 11. É preciso fazê-los calar. Isso é muito forte.
versículo 13, repreende-os severamente. Nós vimos hoje de manhã que o cristão deve ser manso, né? Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Aqui, irmãos, o que Paulo está instruindo Tito a fazer não está relacionado à sua imposição física, à sua maneira de gesticular, às suas expressões para manifestar a sua razão. Mas repreender severamente está relacionado às convicções da fé. E para isso, irmãos, você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa se exaltar para repreender com firmeza. Basta você repreender de acordo com a sã doutrina. A maior e melhor forma de se combater heresias é através do ensino da sã doutrina. E talvez você saiba muito mais do que eu, que o mundo lá fora prega uma mensagem totalmente contrária à sã doutrina. Muitas igrejas, se é que nós podemos chamar de igreja, pregam mensagens que estão longe da sã doutrina. Um irmão abençoado do Senhor me mostrou um dia um vídeo. Não sei se ele faz isso só para ver a minha reação, né, Otávio? De um palestrante. Não posso chamar de pastor. Palestrante. Dizendo que Jesus, que Deus, Ele está sempre preparado para realizar os nossos sonhos. Dizendo que Deus, Ele deseja constantemente, desesperadamente pela nossa presença. Irmãos, toma conhecimento de uma coisa. O ato de Deus nos criar já é um ato de graça, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles tinham um relacionamento perfeito. Eles não precisavam de mais pessoas. A comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era perfeita. O fato de Deus nos criar, de Deus nos chamar de povo, de Deus querer se relacionar conosco, é um ato de graça. Agora você ouve uma pregação de um palestrante que diz que Deus está desesperado pela nossa presença. Loucura! Só que, irmãos, sabe o que me deixa preocupado? É que muitas casas, e eu não estou dizendo das nossas casas somente, muitos lugares, os seus celulares estão conectados e compartilhando esses tipos de mensagem. As suas televisões estão ligadas ouvindo esses tipos de mensagem. E essas mensagens estão penetrando nas casas das pessoas. Percebe a diferença? Anteriormente, esses pauradores frívolos, esses falsos mestres, eles peregrinavam até as casas, eles iam na casa das pessoas, batiam na porta e elas deixavam eles entrarem. Só que diferentemente de hoje, como que essas coisas estão acontecendo? Você hoje não tem mais mestres indo até a sua casa, presencialmente, mas eles chegam de maneira muito mais rápida. E muitas vezes isso é compartilhado. Muitas vezes é dito amém para esse tipo de coisa. E aos poucos, irmãos, as heresias vão penetrando nos lares. E aí quando você vem aqui ouvir a pregação do pastor Joel, aí você chega assim e fala, nossa, o pastor Joel fala muito difícil, eu não consigo entender. Talvez não seja porque o pastor Joel fala difícil, mas porque você já está contaminado com as heresias que você permite chegar no seu lar.
E aí quando você ouve a palavra, e quando a palavra confronta você, você quer sair da igreja. Porque aqui você não vai ouvir que Deus está desesperado por você. Você vai ouvir que você precisa estar desesperado pela presença de Deus. Como a corça anseia pelas águas. Nós que devemos estar desesperados pela presença de Deus. Mas se você continuar permitindo que heresias adentrem no seu lar, você realmente não vai entender as pregações que são feitas aqui dentro. Nós trabalhamos com jovens, já faz algum tempinho aqui na nossa igreja. E nós vimos muitos jovens que serviam com muito amor e paixão, jovens que estavam aqui conosco quase todos os dias, mas que pelo fato dos seus pais não investirem no ensino da palavra, sabe onde eles estão hoje? Muito longe da igreja. Muito longe. Porque deixaram as heresias contaminar o seu lar. Esses jovens começaram a ter dúvida e conflito em sua fé, porque aquilo que eles viam em casa, aquilo que eles recebiam em seus celulares, não estava de acordo com aquilo que os pastores estavam ensinando, e isso gerava conflito. E aquele ensino que eles viam fora da nossa igreja era muito mais atrativo, e é como Paulo fala lá em Timóteo, fazia coceirinha no ouvido, era agradável. Enquanto aqui eles eram confrontados, lá fora eles eram mimados. E aí o que eles escolhem? Não, eu vou para o lugar onde diz que Deus está desesperado por mim. Vocês estão entendendo o quanto essa exortação de Paulo é séria? O quanto o ensino ou deixar de ensinar a palavra de Deus é sério? Famílias estavam sendo destruídas. Pessoas estavam indo para o inferno. Por suas próprias escolhas, mas porque falsos mestres estavam pregando ensinos diabólicos. E por isso, irmãos, eu amo a minha igreja. Porque aqui, desde os meus 13 anos, eu sou ensinado na palavra de Deus. E aqui há não uma promessa, mas algo que é consequência. Se você traz os seus filhos na escola dominical, se você traz os seus filhos na classe de EBD, se você vem à igreja e ouve e pratica a pregação, se você participa da célula e lá você estuda a palavra de Deus com seus irmãos, se você participa de todos os meios que a gente usa aqui em nossa igreja para o ensino da palavra, você pode ter uma grande certeza, que ao mesmo que as heresias estejam cercando você, elas não vão entrar em sua casa, porque aqui você é nutrido com as verdades da palavra. Nenhuma heresia vai entrar na sua casa, porque você é nutrido com o evangelho que gera vida. Por isso invista, irmãos. Viva com a igreja. Participe o quanto você puder. Porque aqui é ensinado sobre a palavra que gera vida. Vamos seguir. E aqui eu não quero me deter agora muito nos versículos 2 até o versículo 10. Não temos tempo. Gostaria, mas não posso. Mas nós vamos captar a ideia principal. Vamos ler. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui há outro motivo pelo qual Paulo fala a Tito, exorta a Tito a ensinar o que convém à sua doutrina, porque a sã doutrina é o que vai dar saúde à igreja. É essa doutrina que vai nutrir a vida da igreja. Aqui Paulo dá um exemplo de vários grupos que pertencem à igreja. Ele fala dos homens mais velhos, ele fala das mulheres mais velhas, ele fala dos mais jovens, as mulheres mais jovens, dos meninos, dos homens mais jovens, e ele fala dos escravos. E aqui eu aprendo algo muito maravilhoso a respeito da igreja, da nossa igreja inclusive. Que há um meio de ensino muito importante, talvez seja o mais importante, que é a pregação. Mas a igreja não pode parar por aí. Há algo que Deus deseja ensinar que é específico para cada grupo da igreja. E aqui Paulo está fazendo isso. Há uma palavra específica para os homens mais velhos, há uma palavra específica para as mulheres mais velhas, há uma palavra específica aos jovens, há uma palavra específica aos escravos, e fazendo uma leitura nos dias de hoje, há uma palavra específica às mulheres do Marta e Maria que Deus quer dar. Há uma palavra específica ao ministério de jovens e adolescentes. Há uma palavra específica aos homens da nossa igreja. Há áreas específicas que Deus quer tratar por meio da palavra. E assim por diante, há uma palavra específica para as crianças. Há uma forma específica de comunicar essa palavra às crianças. Há uma linguagem diferente para falar com o jovem. Há uma palavra específica de Deus para a igreja, para cada grupo, para que a igreja cresça de maneira uniforme. Para que a igreja cresça em sintonia e harmonia. Então, ao mesmo tempo que um dos melhores meios, um dos mais importantes canais de ensino é a pregação, Deus também não deixa de dar uma palavra específica a cada grupo que se reúne na igreja. Porque Deus se importa com a individualidade de cada um. Ao mesmo tempo que Deus quer que os líderes cresçam, Deus quer que as crianças cresçam também. Ao mesmo tempo que Deus quer que as mulheres cresçam, os homens também precisam crescer nas áreas específicas de sua vida. Ao mesmo tempo que os jovens e adolescentes precisam de uma palavra específica para o momento de vida que eles estão vivendo, os mais velhos também precisam. E aqui há algo maravilhoso sobre a palavra de Deus. É que todos nós, independente da nossa idade e tempo de conversão, estaremos sempre aprendendo, porque o ensino de Deus é infindável, o ensino de Deus é eterno, a grandeza de Deus é tão majestosa e maravilhosa, que nós sempre vamos estar constantemente aprendendo, e nos maravilhando com o conhecimento da sã doutrina. Amém? Isso é igreja. É por isso que eu amo a minha igreja. É porque aqui nós ensinamos para cada um. Nós respeitamos o momento de vida que cada um está vivendo. E Deus nos dá uma palavra específica a cada um. Porque Deus se importa com o momento de vida de cada um. Mas há algo muito importante em relação à sua doutrina que eu não posso deixar de falar.
Quando Paulo fala assim, tu porém, Paulo também está exortando a Tito a fazer daquilo que ele ensina, aquilo que ele vive. O nosso ensino não pode estar longe da maneira como nós vivemos. Eu sempre gosto de citar essa frase, porque para mim essa frase é diabólica. Faço o que eu falo? Isso para mim é mentira de Satanás. Porque quando nós olhamos esse texto, somente esse texto, nós observamos que aquilo que nós ensinamos deve estar relacionado com aquilo que nós vivemos. Porque se nós ensinamos e não vivemos aquilo que ensinamos, isso é hipocrisia. E não há autoridade no nosso ensino. E aqui tem dois exemplos muito importantes. O primeiro deles está no versículo 5. Quando Paulo exorta as mulheres idosas a instruírem as mais jovens. E aqui há uma palavra específica a esse grupo. Olha só, versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui Paulo está dizendo a Tito, Tito, você precisa ensinar a palavra de Deus a todos esses grupos, para que todos esses grupos sejam nutridos na palavra, e aquilo que eles são ensinados seja aquilo que eles vivam. Porque se aquilo que é ensinado não se manifesta no modo de vida desse povo, no modo de vida desta igreja, a palavra de Deus será difamada. A palavra de Deus é envergonhada. Quando o nosso testemunho não condiz com a nossa mensagem, a palavra de Deus é envergonhada. O evangelho é envergonhado. Não é você, é o evangelho. O tesouro de Deus é envergonhado. E aqui eu sei que a palavra é específica para as mulheres mais novas, mas o ensino que eu tenho para todos nós enquanto igreja é de que no nosso cotidiano, e olha só o exemplo que Paulo dá, que sejam boas donas de casa. Cotidiano. Tem uma música do Projeto Sola, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao meu coração. Aqui, para mim, fica o ensino de que Paulo está dizendo a Tito, Tito, ensine a palavra para que essas mulheres, para que toda a igreja tenha uma vida digna do evangelho no seu cotidiano, nas coisas naturais da vida. Hoje eu vejo muitos cristãos buscando o sobrenatural. Não é verdade? O que não está errado, tá? Não está errado. Mas se fala muito do sobrenatural de Deus. Mas e as coisas cotidianas? As coisas da vida? O acordar de manhã para ir trabalhar? O varrer o chão da sua casa? O fazer um alimento para a glória de Deus, com testemunho, com vida digna do Evangelho? Isso também Deus requer de nós. E isso se dá na vida natural, nos relacionamentos naturais. A ideia aqui é realmente você busca o sobrenatural para viver também aqui no natural. Sim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa dar um testemunho digno do Evangelho dentro da minha casa. O Joel deu um exemplo, não sei se eu vou falar esse exemplo direito, mas vou tentar parafrasear, de um pastor, de uma igreja. O pastor fazia tudo na igreja, pregava, tocava, aquela mensagem que vai direto no nosso coração. E aí os filhos dele, um dia em casa, falaram assim: pai, eu queria ter aquele homem da igreja dentro da nossa casa. Pegou? Pegou a ideia? Muitas vezes aqui na igreja a gente é fera.
Ontem mesmo, né? Fera, nossa, recolhendo 100 mil bolinhas aqui, aquela loucura. Mas e dentro do nosso lar? A gente pega uma vassoura com a mesma alegria? A gente lava a louça dando glória a Deus? Porque nós somos chamados para viver a vida digna do Evangelho na vida cotidiana, na casa, nas tarefas comuns e diárias. Tem um monte de homem rindo aí. Oxe, peguei ou não? Eu também fui pego. Não está sozinho aí, estamos juntos. É, paulada, não tem jeito. É difícil. É, gente. A gente é pego em umas situações que às vezes não tem muito para onde correr, não. Versículo 7. E aqui é uma palavra direta a Tito. Paulo fala no versículo 1, Tito, ensina o que convém a essa doutrina, mas olha o que ele fala no versículo 7, torna-te pessoalmente padrão. Ou seja, Tito, a questão de você ensinar a palavra de Deus não está relacionada a teu ofício e função dentro da igreja, mas você precisa ser padrão. Você precisa ser modelo para a igreja de uma vida piedosa, da prática da palavra. As pessoas precisam olhar para o teu ensino e ver que o teu ensino é real por meio da maneira como você vive. Paulo mesmo lá em 2 Coríntios vai dizer que nós somos as cartas de Deus. Não é verdade? Estudamos isso há um tempo atrás. Muitas pessoas não vão crer na Bíblia, mas elas vão crer no teu modo de vida. Entendeu? Muitas pessoas não creem na Bíblia. Mas agora, se você vive intensamente aquilo que você diz acreditar, possivelmente as pessoas, com o tempo, vão passar a acreditar nas verdades desse livro. Porque a tua vida fala, a tua vida comunica. Então a sua doutrina aqui não é algo que para somente no púlpito. A sua doutrina não é algo que se torna, que se envolta somente aqui. A sua doutrina não para somente nas palavras, ela precisa ser vista. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 17, se não me falha a memória. Mateus 5, versículos 13 ao 16, tá? Texto famoso. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Pega essa mensagem do versículo 16. Assim brilhe tanto a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui, quando Jesus fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele está falando não somente diante dos irmãos em Cristo, mas diante dos incrédulos. E a maneira como você vive, para que vejam as suas boas obras, a maneira como você manifesta os ensinos da palavra de Deus, vai fazer com que os incrédulos glorifiquem a Deus. E aqui tem duas ideias. Quando Jesus voltar, todos vão glorificá-lo e reconhecer a sua majestade, até mesmo os ímpios. Mas há uma outra forma dos ímpios glorificarem a Deus. Qual forma é essa? Quando eles se rendem aos pés de Jesus, através da sua vida.
Por isso, irmãos, o seu ensino deve estar relacionado com a maneira como você vive. E aí nós voltamos lá para o nosso texto de Tito, e nós vemos o versículo 10. Por que é importante viver de acordo com aquilo que eu ensino? Eu preciso ser diferente dos falsos mestres. Eu preciso ser diferente daquelas pessoas que estavam invadindo as casas onde a igreja se reunia. Eu preciso pregar essa doutrina, mas eu preciso viver de acordo com aquilo que eu prego e ensino. Sabe por quê? Olha o versículo 10. Essa palavra aqui é aos escravos. E aqui eu quero abrir um outro ponto, antes de falar. É importante ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos coloca numa condição de igualdade. O homem idoso, por mais experiente que ele seja, diante da palavra de Deus, ele é igual ao escravo. Porque a palavra de Deus nos coloca nessa condição. O meu tempo de igreja não me torna mais importante do que o irmão que chegou há um mês. Porque a palavra de Deus nos iguala. O próprio título vai dizer assim no capítulo 3, falando sobre o respeito às autoridades. Vai falar que nós devemos respeitar as autoridades, que nós devemos ser obedientes. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, inclusive com as autoridades. Por quê? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse éramos nós antes de Jesus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e assim você pode continuar a leitura na sua casa. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós não podemos nos considerar melhores do que ninguém. Porque a palavra nos iguala. A palavra nos torna uns com os outros. Não há superioridade. A palavra nos iguala. E aqui é uma palavra direta aos escravos. Olha só o versículo 10. Não furtem. Por que Paulo está dizendo sim? Por que Paulo está dando várias instruções aos escravos? Porque mediante a realidade em que eles viviam. Lembrando que escravidão aqui era diferente do que a gente vê depois, muitos anos depois. Mas ainda assim, essa condição em que eles viviam, faziam com que esse ímpeto de alcançar a liberdade, eles se comportassem dessa forma. Respondões, brigavam, eram desobedientes. A gente pode fazer para o nosso tempo, uma atualização não, né? uma aplicação para o nosso tempo. É uma mensagem para aqueles que trabalham, para quem é funcionário. Quem é funcionário aqui? Né? Mas a ideia aqui é que Paulo está dizendo que, amados, percebe que é uma igreja que tem uma diversidade de grupos. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E essa palavra ornarem aqui é maravilhosa. Sabe quando você sai? E quando você vai para um lugar, quando é uma saída importante, o que você faz? Você sai de calção e regata? Você sai no fino, né? Fino da bota, né? Você veste a sua melhor roupa. Você se ornamenta. Hã? Você se ornamenta. Você sai bonitão, bonitona. E a ideia aqui é mais ou menos a mesma. A questão aqui, irmãos, é que as nossas atitudes não vão tornar o evangelho mais belo, porque o evangelho é belo por si só.
ele tem a sua beleza intrínseca. O Evangelho é belo por si só, mas as nossas atitudes manifestam a beleza do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui, especificadamente para os escravos. Não sejam respondões, não furtem, para que essa atitude de vocês manifestem a beleza do Evangelho. E Paulo equipara sã doutrina ao Evangelho. Então, essa é a ideia. Aquela coisa de você, vou bater o ponto mais cedo. Pegou? Vou fazer. Tinha uma colega de trabalho, ali no Marista. A gente tinha 1 hora de almoço, né? Normal. Aí batia o ponto lá, meio-dia, e tinha que voltar 1 hora. E ela batia o ponto meio-dia, ela batia o ponto 1 hora, mas ela dizia que ela fazia mais 5 minutinhos para Jesus. Tá entendendo? Não furtem nem tempo. Né? Acho que você pegou a mensagem aí. Para que essa tua atitude, o fato de você ser íntegro em todas as áreas da sua vida, serve como beleza para manifestar as verdades do Evangelho. E por que a gente precisa ensinar e viver essa doutrina? Qual que é a base desse modo de vida do cristão e da igreja? O porquê que nós devemos investir tanto em ensino, como é investido aqui? Escola dominical, módulo de estudo bíblico, classes de ensino para as crianças. E o ano que vem, se Deus assim permitir, nós queremos investir mais nessa área de ensino. Reunião de jovens, reunião de mulheres, células. O porquê que a nossa igreja investe tanto no ensino? O porquê que é tão importante? Nós já vimos várias questões, mas há algo muito mais elevado que faz do ensino ser algo tão importante na vida da igreja. E isso está ali no versículo 11 ao versículo 15. Porquanto, o fundamento para o ensino dessa doutrina, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa é a base sobre a qual nós devemos viver. É por isso que nós ensinamos a sã doutrina, porque aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez através de Cristo, é algo maravilhoso. É por isso que nós ensinamos a sã doutrina, porque a sã doutrina é o que gera vida à igreja, é o que transforma a vida das pessoas, é o que conduz as pessoas à salvação, é o que conduz as pessoas à santificação, é o que nutre o povo amado de Deus. Porque a graça se manifestou. Nós ensinamos a sã doutrina porque a graça se manifestou. Ou seja, nós estávamos em trevas, afundados no lamaçal dos nossos pecados, e Deus com sua graça se manifesta e nos resgata dessa condição. É Deus que veio até nós. Há um hino que eu gosto muito. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. E foi nessa condição que Ele estendeu a sua mão para mim. A graça se manifestou. Qual que é o segundo motivo para nós ensinarmos essa doutrina? Porque a graça nos educa. E sabe qual que é a palavra aqui, Simone? Pedagogo.
A graça é a nossa pedagoga. Eu recebi a semana passada um presentinho de um aluno, um chocolate. E na frente do chocolate tinha um papelzinho. E eu achei que era papel comestível e comi um pedaço. Mas enfim, eu lembro da frase. É o que faz a fome, né? Fome e sede de justiça aí, ó. Comi e mordi um pedaço. Mas eu lembrei da frase. O professor estuda para ensinar, vive para educar e educa para viver. O professor estuda para ensinar, vive para educar e educa para viver. A graça faz isso com a gente. Ela só não estuda, porque a graça de Deus já tem o conhecimento infindável, mas ela nos educa para a vida. Para toda a nossa vida. Lembra lá do versículo 1? Tu, porém, fala. Falar não somente no púlpito, mas é falar durante a vida, no cotidiano, e a graça nos educa todos os dias. Ela é essa grande pedagoga que nos ensina a maneira como Deus quer que a gente viva. E a maneira como Deus quer que a gente viva é uma maneira de santidade, é longe do pecado, é não se conformar com este mundo, é uma vida distante dos nossos desejos pecaminosos. Ele continua falando aqui, ó, educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século. E aqui Deus não está dizendo que a graça nos educa para viver lá na eternidade. A graça nos educa para viver agora, enquanto Jesus não voltou. Para que o nosso testemunho seja um testemunho piedoso, impactante, relevante, transformador. E ao versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando você fala assim, eu quero muito que Jesus volte, o teu desejo deve ser isso aqui. A tua maneira de esperar a volta de Cristo deve ser com que a graça te eduque. Com que a graça te eduque em todos os aspectos da sua vida. A sua vida cotidiana deve manifestar as belezas do Evangelho. Essa é a forma como Jesus quer nos encontrar quando Ele voltar. Se nós de fato esperamos a sua volta, nós precisamos ser encontrados caminhando em santidade. Essa é a ardente expectativa e a forma como ela se manifesta, uma vida santa. É isso que Deus espera de nós quando Ele voltar e chamar a sua igreja. E para terminarmos, precisamos ensinar essa doutrina, porque a graça se manifestou, porque a graça nos educa, porque nós precisamos ser encontrados em santidade, e essa doutrina que nos leva à santidade, e porque nós precisamos estar preparados para fazer boas obras, ou seja, para servir a Deus de acordo com a sua vontade, em tudo o que Ele quiser. E ele termina novamente exortando a Tito. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Porque Paulo termina dessa forma o capítulo 2. Tito era jovem, entre 30 e 40 anos. E nós vimos aqui na leitura que haviam homens idosos naquela igreja. Provavelmente eram muitos líderes. E aí quando chega um menino mais novo e começa a ensinar um líder da igreja mais velho, qual que é a reação normal? Quem ele pensa que é? Rejeição. Só que Paulo não fala assim para Tito. Tito, se abraça no vigor da tua juventude, parte para cima dos velhos da igreja. Ele não está falando isso. O que ele fala? Exorta e repreende. De acordo com o quê?
sã doutrina. Tito, eles não vão ver a tua autoridade com base na tua função. Não, ô senhor, você não pode falar assim comigo, eu sou representante apostólico. Não é por aí que as coisas de Deus são feitas. A nossa autoridade, ela é dada por meio da nossa vida, de acordo com a sã doutrina. A gente fala para os jovens, vocês têm toda a condição de nos exortarem, porque vocês vivem com a gente. Vocês podem fazer isso e devem fazer isso. Porque a autoridade que eles têm não é por causa do ofício ou da função que eles exercem na igreja, mas é com base na sã doutrina. E por isso, irmãos, por todos esses motivos, eu amo, porque aqui é um lugar onde se ensina a sã doutrina. Amém?